Olá pessoal, tudo bem com vocês? Papo de hoje vai ser Aura Minerals. A empresa que eu tenho posição, BDR que eu tenho posição, sofrência total, mas tenho posição para longo prazo, então vamos aí falar para vocês na parte técnica. Eu vou comentar muito sobre os meus novos aportes, preços específicos, alvo, mas eu vou trazer também um pouquinho de fundamentos aqui, principalmente na descrição, um relatório completo e gratuito, pessoal, não precisa nem ser lead, que é do pessoal da Expert da XP que visitou as operações da Aura, e como o relatório está muito bom, créditos aqui para o André Vidal, tá? Eu vou realmente repassar quase que na íntegra os principais pontos desse relatório, tá? E a gente vai falar também da Aura na Bolsa do Canadá, a Bolsa de Ontário, a ORA, tá certo? Ouro, Aura, ORA e relatório, tudo isso para vocês aqui. Vamos começar, pessoal, com o preço do ouro. Tá? Primeiro eu vou trazer os preços isolados e o relatório vai trazer uma comparação. Tá? Bom, qual que é o principal vilão do ouro aqui? Tem sido o principal vilão do ouro em 2022, pessoal. O preço do dólar, DXY e também a subida dos yields americanos. Esse cara aqui está no meu cenário base de queda. Tá? 1.672, 1.709. Vocês que acompanham os meus vídeos de commodities estão começando a se familiarizar que meu cenário base eu tento pintar ele de amarelo. Tá? Então o ouro para mim tem nas próximas semanas, tá, um upside máximo até os 1.818 onça Troy, tá? Bacana. E tá no ponto de suporte entre 1.600 e 1.700. Aqui vale um ponto macro. Isso aqui é análise técnica, pessoal. No macro, o que a gente depende? Que o Fed continue a ser brando, tá? Para depois de agosto. Ele está se comunicando no ponto 75, está subindo esses juros, mas na comunicação ele está no morde a sopra. Ele já não está tão duro quanto esteve em junho, tá? Quanto esteve em maio. Bacana. Então, se isso continuar, pessoal, o dólar deve chegar no pico. Eu tenho o DXY como tendo pico em 110, tá? 110 mil. É o topo do DXY. Já na curva americana, para os próximos 6 meses, eu tenho ali 3,75, 3,60, 3,50. Então, com esses patamares, o ouro está mais ou menos precificado. O DXY bateu 109, tá? E a curva de juros bateu ali 3,40, algo assim. Então, essas precificações aqui, no meu ver, já estão contemplando esse cenário de DXY no máximo 110, de curva americana no máximo, tá? 3,75, 3,50, tá? Que são os meus cenários bases para esses outros ativos que batem na correlação com o ouro. O ouro, quando o dólar sobe, o ouro cai. Quando o dólar é fraco, juros é fraco, o ouro sobe. Recessão, ouro sobe. Tá? Isso é universal, independente de como estiver as taxas. Como a gente não chegou em recessão ainda, como a gente também ainda tem os juros, de certa maneira, estressados, o ouro está performando mal. E pegou um ano que o dólar performou muito bem. Então, o início de um processo de arrefecimento econômico, recessão, tem o dólar subindo. E deve se manter alto, pessoal, esse ano. Então, o ouro não deve performar muito bem esse ano, mas deve achar fundo. Tá? Se cairmos numa recessão, o ouro explode. Tá? Se for recessão já 2022, o ativo que o mercado deve correr não será mais o dólar, não será porque os juros devem ser cortados para combater a recessão, será ouro. Tá? Então a gente tem que ter esses mecanismos da onde o dinheiro vai de acordo com o ciclo econômico. Como ainda não sabemos quando será a recessão, ou se vai ter, né? Mas acho que isso já é um fato quase consumado. A ideia é se vai ser soft landing ou se vai ser hard landing, tá? Como é os termos em inglês, se o Fed vai ter que aplicar um remédio muito duro, que no caso seria ali um juros acima dos 4, acima dos 3,75. Esse remédio já é amargo. Então o mercado não está precificando que o Fed vai conseguir chegar lá. Ele está precificando 3,25, 3,50, 3,75 máximo. Ou seja, o ouro achou o seu patamar. Tá? Até onde o Fed vai. Se isso mudar, pessoal, o ouro vem para baixo. Tá? Se o Fed for acima dos 3,75, por exemplo, tá? O ouro vem para baixo. Mesmo que o DXY não consiga passar dos 110, por exemplo. Tá? Então a gente tem que ficar de olho nisso. Tem que assumir um viés. O meu viés é que 3,75 é o máximo, e aí o ouro vai ficar brigando aqui nessa faixa amarela de queda, e quando o Fed pivotear ou diminuir o pace, tá? Diminuir os aumentos de juros e de fato concretizar que não vai passar dos 3,50, 3,75, pois bem, tá aqui, ó. Tá no comunicado do Fed esse número, 3,75, 3,25,
tá? Então, eu acredito que o ouro já tenha achado seus fundos, ou um pouquinho abaixo aqui, né? 1.672 seria a mínima. Mínimas parecidas aqui com 2021. Tá? Seria um fundo triplo. Agora, se você acha que vai romper, eu também tenho os pontos aqui nos próximos fundos, que são os fundos ali de recessão, tá? De 2020. Então, o ouro apanha junto com todos os ativos e depois voa, tá? Em um processo de possível recessão. Aqui, mas principalmente porque o ouro voou aqui, pessoal. Recessão do Covid? Não, porque juros foram para zero. Tá? Então, ouro para se movimentar igual uma ação de crescimento depende de mundo a juros zero. Basicamente isso. Tá? A gente pode estar vivendo uma troca de mundo de juros zero para juros elevados por mais tempo, por causa da inflação. Então, eu não espero que o ouro voe em 2023, 2024. Eu só espero que o ouro se estabilize nos preços atuais. Tá? Por isso que eu estou aqui apostando num terceiro fundo igual aos dois anteriores. Certo, pessoal? Então, nem estrela da companhia, mas tampouco gastrite. Então, as mineradoras devem também achar fundo logo, se eu estiver certo e já o Fed não subir os juros para além do que já está precificado. Na minha opinião, o mercado já precificou esses 3,50, 3,75 máximo. Tá? Se formos para casa dos 4, aí ferrou. Eu acho que o ouro toma uma pancada forte para baixo. Tá? Bacana. Então, estou assumindo aqui um cenário. O preço da hora, pessoal, negociada no Canadá está quase no meu alvo final para esse processo de dólar forte e juros subindo, tá? Que é ruim para o ouro, que é 6,11. Então aqui, ó, 6,11. Certo? 6 dólares canadenses e 11 cents. Certo? Tá negociando hoje a 6,64. Qual é o alvo para a hora? Eu vejo a hora subindo até no máximo, tá? 8,28. Tá? E depois, se tudo der certo, se eu acertar o cenário, 9,36. Tá? Então tem um upside interessante aqui de 50%. Tá? Legal. A Aura Minerals, eu já vou comentar sobre ela, mas antes vou passar esse relatório para vocês que está muito bom. Créditos para o pessoal da XP, créditos para o André Vidal, tá? Que é head de óleo, gás e materiais básicos, ouro. Tá? Então a gente começa com o mais importante, qual é o preço-alvo que eles têm para Aura? R$50. Tá? R$50. Pessoal, já chegou a ser 90. Tá? Então, assim, eu sou analista, então eu posso conectar a própria classe. É muito fácil ser analista. Tá? Então já chegou a ser 90 aqui. Eu já cheguei a passar, inclusive, vídeo que eles tinham como 90 aqui. Tá? Nunca tive 90, mas eles já tiveram. Tá? Bom, esse relatório eu vou deixar na descrição, pessoal, porque é legal. Tá? Eu acho que é muito importante. Fala um pouquinho sobre a cultura da empresa. Fala um pouquinho sobre mineração de ouro em geral. Tá? Se rola um upside. Aqui é importante dívida e produção. Então, os gastos de exploração aumentaram muito em 2021, tá? Mas também a produção aumentou. Tá? Então, é interessante olhar essas dinâmicas. Tá? Quando a gente olha para os agregados aqui, né? Então, Aura contra o ETF GDX, tá? E contra o ouro que eu mostrei. Tá? A Aura aqui está seguindo o ETF, então, né, não tem muito o que se dizer. Ela descolou um pouquinho aqui em julho de 2021, tá? Mas depois voltou. Certo? Então ela está hoje, a Aura, o amarelinho aqui está junto com o ETF. Então não tem muito o que se comentar por aqui. Tá? O desempenho recente, tá? A Aura está um pouquinho abaixo em relação ao Small. Tá um pouquinho abaixo em relação ao Small, então abriu uma boca de jacaré em relação ao Small, que andavam mais ou menos juntos também. Tá? Então há uma boca de jacaré para ser fechada aqui entre Aura e Small, certo? Não tanto entre Aura e Ibov, que é o cinzinha mais claro aqui. Tá? E por último, a correlação deles, eles colocam aqui, tá? Que é o ouro vem performando muito mal em relação ao Brent. E também aqui em relação ao ETF, não. Principalmente o ouro não sai do lugar aqui há um bom tempo. Tá? Bom, qual que é a visão deles? Eu finalizo por aqui. Tá? As ações da Aura foram afetadas por uma tempestade perfeita de fluxo de notícias negativas. Apesar disso, a empresa tem um histórico de crescimento, podendo aumentar a produção de 126 onças, tá?
em 2018 para 269. Tá? A empresa parece comprometida em atingir sua meta de produção de 400 a 480 até 2024. E durante nossa visita, vimos muito potencial na exploração mineral que poderia impulsionar esse crescimento. Após a decepção no projeto Gold Road, que inclusive foi vendido, pessoal, fato relevante dessa semana, foi vendido o Gold Road, então depois que se frustrou, foi vendido, a Almas parece estar no caminho certo para ser entregue no prazo e no orçamento, então mais crescimento. Apesar de fortes pressões inflacionárias e gargalos na cadeia de suprimento em todo o mundo, isso deve passar em 2023. Sentimos que o início desse projeto pode ser um marco para os participantes de mercado começarem a olhar para a empresa novamente. No entanto, os drivers macro, liquidez, juros e também para small caps aqui no Brasil, juros e relação de preço petróleo-ouro ainda serão vetores para o desempenho ruim das ações. Por enquanto, mantemos o preço-alvo em R$50. O meu preço-alvo, pessoal, para 2023 e para esse segundo semestre, uma possível recuperação do ouro perante ao fraquejar das curvas de juros americanas, tá? Tá aqui, ó. 31,44 primeiro e segundo 37,41. Tá? São os dois alvos e fluxo final de queda R$ 24,04, R$ 26,13, R$ 26,95, ou seja, muito próximo do preço atual. Tá? Então também estou utilizando aqui análise técnica para tentar colocar para vocês que eu tenho preço-alvo próximo de queda. Pum, tá aqui, ó. R$ 26,00. Quem é membro do canal já recebeu, tá? Há muito tempo, e depois os 24,04. Alvo 31,44, 33,41. Certo? Que são, por hora, alvos que a companhia já... demandas compradoras que a companhia já apresentou, tá? Mesmo nessa tendência atual de baixa. Então é mais um vermelhinho aqui que eu aposto, ou o grandão ou os dois menores. Certo, pessoal? Então essa é a análise da Aura para você que estava me pedindo. Tá aí, tá na descrição, eu deixo para vocês uma carteira recomendada e também aulas sobre as tais correlações, por que não o tal do long and short. Tchau, tchau.